sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, onde o que nos importa é o que nos É o que nos importa. importa. E o que vos importa pode ser o que nos importa a nós também. Tão bem, Pode ser. tão bem. Pode ser. Ou se calhar aquilo que nos importa a nós é aquilo que lhes importa a eles. E se não te importas, Se não te importas, Bom entras por trocadilho. ali adentro como se não houvesse amanhã. tocas-me ao sino. Ok. Ao soninho. Isso é no fim. Se não te importas, a bocar. Se não te importas, tocas-me ao sino. Sim, sim. É uma piada que eu depois te espreco. Grande sino. Tenho de fazer dois reparos. Se me darem permissão, obviamente. Que é? Reparo Estás número permitido. 1. Hoje me trouxe bigode. Nem estamos a ver. Pois, não te estamos a ver já. Oh, caralho. Não faz mal. Entretanto, não sei, se calhar é melhor não fazer nada, porque senão o meu computador já está bom o suficiente, ainda vou arrebentar com ele. Pedro faz um ar de Estamos em surpresa. desvantagem. Ele não traz bigode. Faz de conta que me estás a ver. Vamos começar, não? Vamos fazer de conta que me estás a ver. Que lindo. Tenho dois reparos a fazer hoje. Sim, Tenho sim, dois sim. reparos a fazer. Oh, diz, Princesa. O primeiro, estou sem bigode. Que máximo, está espetacular. Toma. Giríssimo. Agora já te posso comer. Já não, O segundo já não me reparo. pica quando me lambo a peida. Sois muito jabardulis. Labajão. Chuta. E E qual é o outra? segundo reparo. Isto é vergonhoso porque eu esqueci, mas espera aí que eu vou. É relativamente ao teu pijama. Tens um pijama muito bonito. Qual deles? O do Pedro ou o Esse que meu? tens vestido neste Isto momento. não é pijama. O Pedro não está de pijama. Eu gostas Tu és o único gajo. das minhas... Aí estás a contar ovelhas. Não, eu sou esta. Isso é azul, não é? És Não a é ovelha preto. negra. Pois, mas como eu não sou o grande adepto do preto. A cor que eu mais gosto é azul. Até na ovelha sou azul. És protesta? Muito bem. Por acaso não. A cena é que eu não. Da Eu não peruca. sei se alguma vez vos disse, mas futebol para mim. Coisa. É mais do que uma É bola. zero. E finta-me muito. É A difícil. mim Ok. também. É difícil de driblar O que é que nos traz aqui hoje? Hoje Para além de traz-nos. cumprir calendário. Hoje traz-nos Notícia horripilante. uma notícia muito má que eu não vi, que eu não li, que eu não faço ideia. Sei que foi no Brasil. Um massacre estupidamente absurdo, que são todos, mas este em particular. E porquê é que eu digo em particular? Porque Mete crianças ao barulho. um massacre pode ter um fundo de por má que seja o massacre em si, mas pode ter algo por trás, uma ideia que leva a A pessoa. motivação, Exatamente. mesmo assim. Exato. Mas que ainda estamos a assim falar, é- estamos a falar numa cena, num massacre que envolve crianças. Um gajo lembra-se de matar crianças. Porquê? Porque eles não reagem? Realmente. Porque Porque as crianças, não é? Porque é Tanta criança. Mas gente- vocês não sabem porque é que ele matou mesmo? Ou Não. Eu fui informado pelo Bozoff. é o nosso Nossa, informador? reagi. Por acaso foi a informadora. Pois foi a minha também. Foi a informadora, disse-me que foi uma aposta entre amigos. Eu acho que não foi uma aposta. Eu acho que foi um desafio, Um desafio. na internet. Baleia azul? Tipo um género de uma baleia azul. Uhum. O gajo foi desafiado e ainda disse que iam haver mais massacres em infantários. Porque afinal não era só ele que estava a ser desafiado. Mas Outra uma cena das coisa, redes sociais? não sei. Não sei se foi por um WhatsApp, se foi por um Facebook, se foi um daqueles links cheios de viroses
Tipo, havia uma altura que era. Andava a atacar muito aquelas crianças que já têm acesso muito cedo aos telemóveis e aos WhatsApps da vida, que era a Momo. Não sei se se lembram da Momo. Não, isso é um A, vírus. Não se lembra? a momo direita ou a momo esquerda? Não, mas a sério, se Não, pesquisarem no Google não sei o que isso Momo, é. Momo é uma Isso é marca tipo. de jantes e merdas assim. Não, tipo um boneco. Não, mas a Momo, ou a Momo, ou não sei como é que se chama aquela merda, é tipo uma criatura, um boneco, Yeah. e lhe aumentaram os olhos, aumentaram o queixo para parecer assim muito assustadora. Muito assustador. E. E fodeu-se esta merda toda. Não, Já- não, eu já me perdi. não. Foda-se. Recebemos mais uma visita do nosso Olha, caro Disseste eu, tudo. ilustre eu já Hugo. disse que eu vou dizer à Regi que eu não consigo usar o caralho do auricular e estar a falar com gente por cima, pá. Pronto, está bem. Continua, prossegue o teu raciocínio. Nada, nada. Já nada. interrompendo. Boa noite, Sr. Hugo. Boa noite. Vocês não ouviram, mas ele chegou, cumprimentou e é um amigo E- extremamente agradável. É. E entretanto também veio aqui o meu pai ao quarto fazer barulho, abrir a porta ao cão e eu agora vou ter de me levantar para ir fechar a porta e já está esta merda toda fodida. Boneco. Não. Sim. Não, Pois, eu não te sim. comi. Quando digo agradável, não tem a ver por ter saboreado. Tem a ver com a tua presença, que é agradável. Vocês lembram-se onde é que eu fiquei quando estava a falar? A Momo. No, no Era a bobó. Momo, não era? Era bobó. Era a Momo, mas eu estava a dizer qualquer coisa e fodeu-se. Tu estavas a dizer perdi que era uma uma criatura. uma criatura que lhe aumentaram os olhos. É assim uma merda, um bicho é da feio. Os Se me wings. aparecesse uma merda daquelas em casa, eu em vez de lhe bater, eu acho que morri logo de ataque cardíaco. E que também era assim por níveis, não era bem níveis, era mais uma chantagem, que aquilo aparecia aos putos e dizia eu fazes isto, ou eu mato a família não. toda, e Isso- mandava mesmo fotografias do sítio onde as pessoas viviam. Aquilo era uma virose que para ali andava e que tipo- sabia essas merdas todas. Sabia as moradas da malta. Sim, era tipo uma baleia azul, só com outro nome. Mas isso da baleia azul não era só tipo umas perguntas? Uma cena assim? Não, eram 50 níveis e o Uhum. último nível era para tu te suicidares. Yeah, isso eu sei. Yeah, mas até ao último nível tu fazias merdas do arco da velha. E provavelmente este agora no Brasil foi a mesma merda. Mas o gajo já era adulto. Tinha Não pode 25. Tinha 25 anos. Pode, mas foda-se. Eu acho que um gajo com maturidade Não, não vai fazer uma cena exatamente. dessas só por O que, é um que desafio. leva, o que é que leva a um gajo se entregar desse jeito para ser manipulado e fazer. Opa, eu acho que o gajo já tinha tendências para isso. Era Sim. um desejo dele. Porque Certamente. eu não consigo encontrar outra. Ele outra sabia explicação. perfeitamente o que é que ia fazer, o modo como ia fazer. Mas estamos a falar de um machado, Yeah. não é? Não estás a falar de uma. Seja como for. Mas com uma pistola dói menos. Se te darem um tiro na cabeça, tu tunga, já foste. Uhum. Agora, a machadada, primeiro que acerte no sítio certo, já viste bem o que as crianças sofreram. Tudo bem que foram 4. Mas as crianças tinham que idades mesmo? 4 anos. Então se calhar não perceberam o que estava a acontecer. Claro que perceberam. E eu não sei se vocês sabiam, mas ele usava uns fones para não ouvir os gritos das crianças. Olha, é bom moço. Estou a gozar, obviamente. Mas. Isso é o tipo de piada que se estivesse à minha beira já estavas com os fones ao contrário. Então, Não. não tô- eu estou a dizer é que ele Mas se isso. está com os fones é porque não suporta ouvir as Não, crianças a é berrar. um, Exatamente. é um cobarde ao cubo. É. Hum. É um cobarde ao cubo. Sim. Cobarde. Ao quadrado, pronto.
Não, mas Com Ele, inteligência ele artificial. ataca, ele ataca crianças porque são inofensivas, ou mesmo que te agredam, não te vão agredir, não te vão machucar. Olha, o meu microfone está com. Oh, oi, está cá. andas, andas a esfregar aí no microfone. Pois E é. levanta. Ai, não. Ai, não levanta. Pronto, por serem crianças, por si só, por serem crianças, já são mais fracas. Já são. A agressão de uma criança pode ser, claro que pode aleijar, mas nunca é tão violenta como a agressão de um adulto. Sim. E ainda para mais, ele sabia o que estava a fazer e leva aos escutadores para não ouvir os gritos das crianças. Sim, senhor. Olha, eu tenho mais duas curiosidades que de certeza que vocês não sabiam, porque eu também não. Estou a recebê-las de última hora. Sim, a Regita tem a informar. Chuta. A Regi também informar que todas as crianças que morreram eram filhos únicos e uma delas foi adotada há 1 ano por 2 senhoras. Sim. Opa, isso cheira-me a coincidências que não têm peso. Não é? Acho que Não, mas ninguém está a dizer que tem peso. São só curiosidades, foi como eu disse. Mas não percebi. Curiosidades, Isso é uma curiosidade. coincidências. opa, Sim. porque todas as crianças Pronto. usavam sapatilhas. Podia ser também mais uma coincidência. Podia, pronto, mas eu só estou a dar informações adicionais que me estão a ser transmitidas Sim, neste Sim, momento com certeza. para quem as quiser Assimilar. saber, Certo. fica a saber. Pronto. Sim, senhor. Mas olha que o facto de serem filhos únicos, pá, tudo bem que não tem relevância nenhuma para o caso, mas imagina o sofrimento das outras crianças ou eventuais irmãos pequeninos que essas crianças tivessem a saberem que o irmão foi morto à machadada no infantário. E para os pais e tudo mais. Pá, eu estou mais Mas para os pais é Eu sempre. estou mais preocupado, salvo seja. Não é nada comigo, mas eu não gostava de É com estar. todos, não- neste caso é sim, com todos. eu não gostava de estar na pele deles. Os pais, pá, pais e amigos. Não preciso. E amigos dos pais. Porque as crianças, pá, eu quero acreditar que a mente é possível que em alguns dos casos, acredito que a maioria consiga eliminar esse tipo de, de lembranças no futuro, mas estamos a falar num futuro longínquo, não é num futuro, estou a dizer, daqui a 5 anos se calhar nenhuma das crianças se lembra. Não acredito, sinceramente. Eu acho que sim, Eu próprio lembro-me de merdas quando tinha 4, 5 anos. mas tu lembras-te de uma ou duas, não te lembras de... Então, mas lá está, mas se eu me lembro dessa uma ou duas, uma como estas, muito mais marcante, eu vou-me lembrar de certeza Sim. absoluta. Exato. Mas, ok, com 4, 5 anos se calhar eu não me lembro. Opa, mas de qualquer forma, sabemos que não estamos a falar também de um gajo qualquer que foi apanhado nestas brincadeiras das redes sociais, até porque ele já tinha sido preso por tráfico de droga ou porte de droga, qualquer coisa assim. Ele santo, antes de fazer isto, não era de certeza. Para não falar que ele matou 4 crianças, mas deixou 5 no hospital em estado grave, feridas. Eu pensei que tinha sido uma só. Não, matou Não, 4 ferido grave. crianças à machadada e estão 5 no hospital. Eu pensei que ele tinha morto 4 e a quinta estava no hospital. Não, estão 5 no hospital em estado grave. Mas fora essa questão deles serem filhos únicos, há mais alguma coincidência? Sobre as crianças que morreram? mas isto, Da etnia ou assim? não, Não era, era isto foi indiscriminadamente. só uma mera curiosidade. Não, se Já tudo. cá- E a ele, informação tinha é alguma correta. filiação política assim? Opá, Era um não gajo faço normal. ideia. Não faço ideia. Não digas isso. Normal não era de Normal certeza. não.
Sim, normal, digo. Sem movimentações tipo políticas ou raciais. Não, não foi nada disso que Se motivou o o ataque. que levou ao caso foi uma aposta ou sei lá bem o que é que poderá ser, chamamos-lhe qualquer coisa entre o jogo da baleia azul ou uma aposta entre amigos, se foi isso o motivo, tipo para mostrar a sua audácia. Sim. Epá, Mas não vamos fazer desta conversa um funeral também, malta. não, Nós lamentamos, não, como mas é também- lógico, É um- mas não. não é um Mas também assunto. não vamos estar aqui a falar como Não, mas acho que. se tivesse sido um jogo de futebol que aconteceu, não é? Não é Claro, um assunto mas- muito agradável, não. Não, mas acho que há outras questões a abordar, não? Não as mortes em si, porque já se sabe que é trágico. Tens outras questões a abordar, como por exemplo, que pena é que se deve atribuir a um gajo como estes? Exato. Porque se as penas são para se fazer justiça, então, atenção que eu estou a dizer, são para se fazer justiça, isto porque eu agora tenho a obrigação de dizer isto, porque todo o direito visa alcançar a justiça. O fim do direito é alcançar a justiça. Sim. Não quer dizer que o fim das penas seja única e exclusivamente a justiça. As finalidades das penas, isto é a parte mais triste. E foi uma merda, desde logo que eu achei estranho no direito penal opá, finalidade do direito penal. O que é que nós achamos? Opá, penalizar o gajo, não é? Por amor de Deus, é lógico esta merda. Não. Dar um sinal à sociedade que nós condenamos estas práticas e protegemos o bem jurídico subjacente aos crimes que ele cometeu. E em segundo lugar, e agora pensam vocês, é penalizar o gajo? Não. É dar-lhe uma pena adequada de modo a que ele se possa ressocializar. Esta merda faz algum sentido, meu? Sinceramente. Mas isso acho Faz. que deve ser para toda a Faz, gente, não? Faz. Sim. Não, sim, é a finalidade das penas, seja para o crime que for. Pronto, Isto mas para mim faz não sentido. faz o mínimo sentido. Não, porque eu não acredito na ressocialização de um gajo como este. Pronto, então o que é que mas tu isso achavas? não é geral. Era olho por olho, dente por dente? Não estou a dizer. Atenção, mas porquê? Porque se te dissessem que o gajo foi morto dentro da prisão, tu achavas mal? Espera aí. Que é o que então, vai acontecer, estás provavelmente. Exatamente. Estás a mas o misturar que eu estou- assuntos agora. Porquê? Porque o que interessa é meter-lhe uma pena e mandá-lo para a prisão. Depois lá dentro resolve-se o resto. Não, mas Porque eu não ele estou a lá misturar dentro não assuntos tem um tribunal. nenhuns. Não, mas. Eu- Opa, Não é. estou a misturar assuntos. O que eu estou a dizer é a finalidade das penas, pelo facto da ressocialização, é estúpida, porque primeiro toda a gente sabe que dentro das prisões aquilo funciona como uma pós-graduação. Tu entras lá, traficante de droga, sais de lá homicida. É quase assim que funciona. Então deixa-me-te Tu fazer uma pergunta de outra forma. Sim. O... Pode parecer um bocado macabra, mas analisa deste ponto de vista. Um gajo matou alguém. Essa pessoa que ele matou já morreu. Não há volta a dar. Sim. Não é? Eu violo uma pessoa, ou eu maltrato uma pessoa, ou eu torturo uma pessoa e ela não morre. Essa Sim. pessoa vai ficar com marcas a vida toda. Traumas, Sim. possivelmente psiquiatras, psicólogos, clínicas, depressões, a vida inteira. Sim. Ou seja, uma pena para esse gajo que feriu, maltratou ou penalizou outra pessoa deveria ser maior do que o que o matou, porque já morreu, não há volta a dar, não há. Para mim não. Pois. Mas isso ser maior também é relativo. É subjetivo. Uma pena Não, maior, o que é que é? porque É matares o gajo, pena de morte, e se calhar até era melhor para ele. tu tens de ver qual foi o bem que ele com a conduta violou. Pelo menos é assim que eu olho para as coisas. O teu bem mais importante é a tua vida. Tu, a partir do momento que te matam ou que matas alguém, tu estás a cometer o pior crime que podias ter cometido. Porque
isto há uma graduação de crimes, não é? Não vamos dizer que Sim, uma violação é a mesma sim. coisa que um Mas eu homicídio. quero acreditar que muitas dessas pessoas que foram violadas, maltratadas ou sei lá bem o que preferiam ter sido mortas na altura. Depois dizem isso mais tarde. Mais valia ter ido com os porcos naquela altura. Está bem, mas isso é porque também não sabem o que é que significa ir com os porcos. Uma pessoa que morreu nunca teve cá para dizer como é que era, portanto. Mas acaba aquela dor? Está bem, mas acaba aquela dor, mas tu não sabes se o prejuízo não é muito maior. Se tu nunca morreste, não podes fazer uma afirmação dessas. Podes apostar. Se calhar era melhor, em princípio, tu não vais sentir mais nada para sempre. Sim. As pessoas que estão cá à tua beira, tu nunca mais as vais ver. Nunca mais. Que se saiba, nunca mais. Mas eu não vou ter saudades também. Caralho, mas vais pôr fim a tudo. Tu já sabes como é que é este lado. Vais arriscar ir para o lado de lá? Eu não vou arriscar nada, Jó. Eu estou a imaginar o caso de uma pessoa que queira pôr fim à vida. Se ele Não, pôr fim. tu estás-me a falar de uma pessoa que foi violada ou torturada Sim, e que, perante aquelas circunstâncias, que quer morrer. acredito que anos depois de uma situação dessas, se a pessoa se afundou em medicamentos, em depressões e merdas assim do género, acredito que haja quem diga que mais valia ter morrido naquele tempo atrás. Uhum. Sim, eu acredito que essas pessoas digam isso. O que eu estou a dizer é que eu não concordo com isso, de todo. Percebes? É só isso que eu estou a dizer, porque para mim, imagina, a pior merda, isto é a maneira como eu penso, a pior coisa que nos pode acontecer em vida é morrer, Uhum. não é? Faz sentido? Eu, para mim, isso não faz sentido nenhum. Terem violado ou por me terem dado uma carga de lenha e eu ter ficado em coma num hospital é motivo para eu dizer, pá, preferia ter morrido. Como é que eu posso dizer que preferia ter morrido se eu nunca morri para saber? Mas acaba o Se calhar sofrimento. está morto é uma merda. Mas Que está morto é uma Ah, pá. merda, meu. Está morto é ponto final, acabou. lá está. Então Sim, ainda é mas- pior do que levar uma carga de lenha. neste aspecto concordo com o Jorge. Concordo porque tu, por pior que tu estejas, nunca vais estar tão mal como não estar aqui. Porque tu nem sabes o que é o morrer. Porque pode ser pior, não é? Tipo, Então peraí, isto é quase. Tu para ti devia levar uma pena maior uma pessoa que tortura, viola, faz 30 por uma linha Não. do que uma que dá um tiro na cabeça à outra, por exemplo. Não. Não, porque eu acredito que nessa teoria a vida é o maior bem que temos e temos que o defender. Ok. uhum. Mas de certa forma compreendo o outro lado, a outra pessoa que não morreu, mas chega àquele ponto em que preferiria ter sido. Sim. Porque Sim, mas é isso- uma questão pessoal. Exato, mas isso ninguém está. Eu estou a dizer que na minha cabeça, e neste momento que posso pensar de um ponto de vista exterior, digamos, eu estou a ver o cenário por fora. Isso não se passou comigo. Do que eu estou a ver, e de uma maneira abstrata, eu acho que essa ideia que nem se coloca, porque para mim morrer é pior do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, eu Sim. compreendo que essas pessoas nessa circunstância que digam, pá, eu não queria estar aqui. Ou eu preferia morrer. Tudo bem. Eu acredito nisso, mas acho que é uma estupidez. Acredito que seja possível as pessoas pensarem nisso, mas acho que é uma estupidez. Sim. Mas eu acho que ainda existe crimes que podem nem ser um homicídio, mas há crimes que são muito, muito maus e que não dá para ressocializar. Por exemplo, ressocializar alguém que é sádico, que tortura os outros. Mas é que em princípio um sádico, se for quase certeza que vai ser considerado inimputável por anomalia psíquica, Uhum. não vai para uma prisão para ser ressocializado, vai para Hospital. é aplicada É tipo uma medida psiquiatra, de né? segurança. É quase um hospital e ele está preso no hospital. Mas não está para sempre. Pode estar. Até acharem que ele Sim. tem condições de voltar. Ok. Sim. E neste caso específico, vocês o que é que atribuiriam que
pena atribuiriam se fossem o juiz a julgar? Depende de quais é que são as penas que eu posso atribuir e em que país. Eu não Vamos sei qual é a imaginar pena. que podes atribuir o que tu quiseres. O que eu quiser. É que se vamos atribuir uma pena que é incompatível com o Estado Democrático, então é pena de morte. Uhum. E já estou como diz o professor doutor, que ele disse, uma pena de morte? Não, uma pena de morte é pouco, devia morrer para aí 20 vezes esse gajo. Mas isto é o que nós achamos. Assim, porque estamos... Só que isto não é bem uma pena, é uma vingança. Não cumpre bem as finalidades das penas. Eu acho que este gajo Sim. não devia sair da cadeia. Prisão perpétua, seguramente. Ele não. Prisão perpétua e fazer ali um Ele- conluio com os Eu quero acreditar que este maganos gajo. para lhe dar uma carga de porrada. Eu quero acreditar que este gajo vai morrer daqui a pouco tempo. Já há notícias, não se sabe se são verídicas. Ele já foi mutilado e espancado dentro da prisão. Oh, no Brasil, isso não acontece. Não estou a dizer isso, estou a dizer que as notícias não são oficiais. Para se poder ter a certeza, podem ser mais boatos. Sim, o mais provável é que ele não Eu sobreviva. preferia que não fossem boatos. Mas ele também... eu não sei se no Brasil existe prisão perpétua. Deve existir, não? Mas se existir no Brasil aquilo é uma brincadeira. Eles dizem, prisão perpétua. Não. Está bem, ele daqui a 10 anos está cá fora. Não deve Pois. existir, tendo em conta aquele teu amigo já do peito, aquele gajo que tu tanto gostavas dele, É o E serial continua a killer. gostar. o Zé Fala de Manuel. serial- O quê? Serial killer? Estás a falar de quem? Sim, O Pedrinho Matador. o Pedrinho que morreu há pouco Ah, tempo. continua a gostar? Não, não é desse. Eu pensava que estavas a falar de outro. Pensava que estavas a falar de Bolsonaro, foda-se. Não, eu gosto do Bolsonaro. O Pedrinho Matador já devia ter morrido antes. Mas o Pedrinho, ele matou 500 milhões de pessoas e estava cá fora quando morreu. 500 milhões. Está bem, mas isso porque eles consideraram que o que ele fez lá dentro foi serviço público. Não interessa. Não interessa, mas Eu como é que estou a o gajo, brincar, atenção. mas como Ele é que o matou um gajo, gajo com 12 anos. como é que ele apanha, ele apanhou quantas penas? Ele não apanhou perpétua? Acho que ele tinha tipo 700 anos de pena. Não sei, não sei. Exatamente. Sim. Como é que ele está lá dentro 18 anos e sai? Portou-se É o Brasil. bem. Então, É o Brasil. Só matou 30. meu, perpétuo no Brasil Da deve ser mesma uma piada. maneira- Deve ser, Da mesma maneira, sabes quem é o Lázaro Barbosa? Não. Pronto, foi um serial killer. Fartou-se de matar. Os relatórios dos peritos diziam sempre, todos, e foi mais de 2, mais de 3, diziam: este sujeito não pode sair para ir celebrar a Páscoa com a família. Ele não pode sair das instalações. O que é que o senhor juiz de direito fez? É Páscoa, caralho. Deixem-no ir. Pronto, confiou, ele fugiu e durante a fuga entrou dentro de casas e fazendas e fez 30 por uma linha, rebentou com aquela gente toda. Não houve um que se safasse para contar a história. Vamos esperar que ele não saia esta Páscoa outra vez. Não, mas ele agora já não sai porque ele foi morto pela Pois polícia. é. Realmente. Agora sai Esqueci da camisinha de Agora- madeira. Diz-me uma coisa, como é que é possível haverem vários relatórios a dizer este sujeito não há ressocialização O que eu possível? posso dizer é que a justiça no Brasil ainda é melhor que a portuguesa. É pior. É pior que a portuguesa. Mas a portuguesa também é uma treta. A justiça não é, Aqui, não é justiça em Portugal. Não é justiça portuguesa, porque o problema não é a justiça. Os juízes em Portugal aplicam aquilo que podem aplicar. O que está mal é o direito penal em Portugal. O código penal, as molduras penais em Portugal é que estão mal. Como é que é possível um homicídio simples? Eu posso dizer asneiras, mas eu acho que o máximo que um homicídio simples apanha é 16 ou 18 anos. Devo confirmar. mas também depois tem uma série de circunstâncias que mudam a pena, certo? Não é só tipo um homicídio. Se tu matares, sei lá, uma criança, lá está, não apanhas, não deves apanhar isso, deves apanhar ao máximo. Quem matar outra é pessoa mais é pequeno. punido com pena de prisão de 8 a 16 anos. Isto para homicídio Pois é. simples. E o que é um homicídio simples? Ah, Homicídio simples é um homicídio que não é qualificado.
E tu agora vamos ver o que é um homicídio qualificado. Um homicídio qualificado. Uhum. Se eu me passar o artigo seguinte, Também se eles, sei que se eles me quiserem mostrar. Pode ser um atropelamento sem querer. Não, Pois. isso não. Isso até pode ser um homicídio por negligência, um homicídio negligente. E um homicídio inegligente ou negligente? Negligente. Uhum. Eu apanho entre 6 a 18 anos também? Não, se for por negligência, Sim, apanhas 3. 3 anos. É tipo Três médico, costuma acontecer com os médicos e assim, não é? A menos que a negligência seja grosseira. Acima, deixa o pai trabalhar, se faz favor. A menos que a negligência seja grosseira e apanhas até 5 anos. Não quer dizer que apanhes 5. Mas no Não é máximo, muito. mesmo que a negligência seja muito grosseira, são 5 aninhos. Agora, expliquem-me como é que esta merda é possível. Ok. Pois, não é justo, realmente. Não, e outra merda. Homicídio simples, máximo 16, mas vamos fazer pelo mínimo. Vamos fazer por 8. Mas em vez de ser um homicídio simples, são 10 homicídios simples. Esta merda, pelas minhas contas, dava 80 anos. Pelo mínimo. Aí quando Em muito Portugal- vai aos 16. Não, vai aos 25. No máximo, não é? Podes matar 10 pessoas e é sempre 25. Podes matar 1 milhão de pessoas em Portugal. O que importa é que seja todas de uma vez. Mas num só ato não pode ser numa semana, que eu ainda não terminei. Não, pode. O que eu estou a dizer é que não vais matar hoje um, ou matar hoje 1000 e quando saís da cadeia vais matar outros 1000. Não, porque aí já vais fazer reset. Sim. Nem é de ser todos antes de ser julgado a primeira vez. Ah, pois. Então pronto. Levas uma extensãozinha de Saio de casa e pena. começa É. a série. Exatamente. Sais de casa, levas a fisga no bolso. Sim. De grampos. as pedrinhas. Ah, Epá, enfim. Este Mas assunto dá-me assim um. É um Dá-me um assunto nó na pesado. barriga. não, eu a mim dá-me um nó na barriga as pessoas que conseguem ainda assim desculpar um gajo como estes. Isso é que me dá um nó na barriga. Mas ninguém E é- o vai e é que não desculpar, é uma? presumo. Como? Sim. Mas presumes mal então. Então porque é que o vão Há Mas muita existe, gente que logo à partida, antes de ver o porquê dele ter morto aquelas crianças todas, disseram logo que era uma vítima da sociedade. Com certeza. Este homem é uma vítima. Por isso é que ele fez esta merda. Sim. Então, coitadinho. Então, Isso é, de certeza. Não, tem que haver responsabilidade. Tem que haver. Mas não deixa de ser uma vítima da sociedade. Mas isso a gente é. De certa maneira. Não, é? Exatamente. Exatamente. Não pode servir Quem de não, desculpa. quem não é vítima da sociedade? Todos somos. Mas depois uns. Pronto, isso é desculpa, não é? Exato. E que nem é sequer há um motivo para fazer aquilo a crianças inocentes. Não Nem há motivo, inocentes, nem nem, culpadas. pois, não há motivo para fazer isso nem a crianças nem a adultos, mas, Sim, sim. Mas vocês mas percebem? sim, mas para crianças ainda custa mais engolir, meu. Se nem o Estado tem legitimidade para atribuir uma pena de morte, quem é aquela pessoa para matar quem quer que seja? Realmente a pena de morte Fazia falta, acho que é um não é? bom debate. Sim, e é um bom debate. Eu pessoalmente sou contra. Não sei qual é que é a vossa posição sobre isso. Já falámos sobre isso. Sim. Já falamos. Sim, mas Falamos. acho que. Verdade. Mas olha que é um tema que Eu, se calhar eu continuo um a gajo. achar que a pena de morte e prisão perpétua deviam ser as duas avante. Olha, eu por acaso. E atenção que eu já não gosto tanto dele como gostava de antes. Eu vi um vídeo do professor doutor que ele estava a explicar essa merda. E ele tem razão. Independentemente daquilo que nós achamos, a pena de morte é incompatível com o Estado Democrático. Sim. Porque Então, o pronto. Estado não pode simplesmente atribuir-te uma pena na mesma medida.
o tal olho por olho, dente por dente. Então espera Não, aí. e para além de ser a aqueles mesma estados... medida. Diz, Pedro, Diz, desculpa. diz. Ok, Diz, ok. diz. Não, ia dizer que para além de ser a mesma medida, nem é a mesma medida. É pôr uma coisa que não pode servir de exemplo. Porque como é que tu julgas alguém tipo para matar a pessoa? Não, É um bocado. é Isto que eu estou a dizer não é um grande argumento, eu sei, mas Não, mas é a teoria do antigamente. É a questão do medo. É que não voltas a fazer isto porque se voltares a fazer isto é a consequência que vais ter. Vais morrer. Ahm, Exato. é só com esse argumento que se tenta assustar a sociedade Isso, com a pena de isso morte. é a chamada prevenção geral negativa, que é prevenir a generalidade da comunidade, do género, se tu fizeres isto, olha o que te acontece. Exato. Portanto, é melhor não fazeres. Porque é que é incompatível com a sociedade democrática e com o Estado democrático? É que a finalidade das penas é uma prevenção geral positiva. Ao contrário da negativa, esta é positiva. Porque não te está a mostrar o que é que te vai acontecer no caso de cometeres um crime, está até a dizer que o Estado protege aquele bem jurídico. Com o quê? Com a prisão do gajo. Mas que está a proteger. Os Estados É tudo- americanos que têm pena de morte ou tinham pena de morte não eram democráticos? Eram, e foi mais um dos assuntos que esse professor doutor disse. É nesse aspecto que os Estados Unidos falham muito. mas Porque apesar de serem democráticos, sim. alguns Estados têm pena de morte. E para além de E ser não deveriam. democráticos, não acham que a religião também tem um certo peso nisso? Porque, querendo ou não, os Estados Unidos são um país religioso, como é o nosso, e Sim. tu morreres por vontade de outro homem não é muito religioso, digamos assim. A religião diz que a gente tem que morrer quando Deus quiser, não é quando outro homem quiser. Portanto, Sim, pôr isso como a lei, Não, mas lá está. chamar, Mas é por isso que o Estado é laico. chamar a religião ou a igreja para um caso com crianças é mau. É mau. Porque eles já estão queimados, é melhor não nos queimarmos mais. eu estava a falar no geral. Bem. Eles também gostam, no geral, de criancinhas. Não, Mas os Estados Unidos são um país religioso, acho eu, ou não? Ou é laico? Essa é mais uma piada que se estivesse à minha beira eu arrancava-te o cabelo. Estás já Estás maluco. muito agressivo, Estás Jorge. já maluco. É. Opa, são... Não, a piada é liberdade. Vamos pensar nisto. Pronto, tá bem. É. Liberdade. hum, Mas eu acho que os Estados Unidos, hum. ainda nesse tópico, supostamente são um país religioso. Certo? O Estado não é laico nos Estados Unidos. O Estado não é laico? Nos Estados Unidos? Eu julgo que eles dizem Deus está acima, I guess, uma cena assim. Tá. Mas posso estar enganado. Ora, não há... Mas isso o quê? Tu em Portugal também podes ser religioso e dizer que Deus está acima de tudo e mais alguma coisa. Inclusive podes ser juiz e dizer isso. O que tu não podes é beneficiar a igreja por ser a igreja. Sim, eu estou a falar mesmo isto. Nem- Estado, estás a falar em Estado laico. Eu estou a dizer, eu acho que eles não são um Estado laico. Mas posso estar equivocado, não é? Não tenho Mas certeza. as estruturas da igreja não são independentes das estruturas do Estado, das instituições do Estado. Depende do país. Estás a falar dos Estados Unidos, não estás a falar de outro qualquer. Sim. Lá está. Eu acho que os Estados Unidos assume-se como um país católico. Mas lá está. Mas Portugal também. Hoje em dia cada vez menos, não? Mas isso cada vez menos em Não. muito lado. São menos praticantes, mas são maioritariamente católicos. Eu não Sim. deixo de ser católico, mas a religião não me diz nada. Cada vez menos, infelizmente. Sim, e eu acho que a religião católica também está a Espera, ter cada vez mais força. espera aí. Não é a religião, é a igreja instituição. A igreja instituição Sim. é que está a afastar os crentes. Não venhas com essa história. Pronto, Não venhas pronto. com... O que é que vocês dizem dessa história? Vamos animar um bocado isto, porque isto está a ficar muito pesado. Estados Unidos, Quer dizer, sim.
Diz. Vamos para os Estados Unidos. Não, é que eu acho piada é que nós estamos a falar de uma merda, de um massacre, e estás a dizer que está a ficar muito triste. Que caralho, não é? Foda-se. Estados Unidos. Ah, Então vamos trampar outra vez? vamos Vamos trampar outra trampar. vez. Vamos trampar? Por causa do Trump? A trampa vai entrar. Vai ser preso, é? Eu ouvi Não dizer vai ser qualquer preso coisa. nada, pá. Ele vai ser a candidato outra vez, meu. Ah, ok. É tipo o Lula. Só que ele ainda não foi preso. Mas é que é Se calhar verdade. não vai ser. Ele... Opá. Mas Como é que é? o Trump quer se candidatar nas próximas eleições. Não, mas o que o Pedro disse. Estou a dizer que ele pode ser o Lula 2. Se for por preso e ser depois se preso. candidatar. Mas Sim, sabes, só- se ele não vai ser preso. Mas sabes qual é o caso? À volta dele. Hum. Agora a Então, polémica, agora- sim, é que ele pagou a uma atriz Atriz pornográfica, sim, não é, Hum. não é prostituta, pagou uma atriz pornográfica para ter sexo. Pagou-lhe 130 mil dólares. Não se Ou queixou ela, 150 foi. mil euros. 150 mil dólares. Uma merda assim já. Ele ainda pôs o Um, gajo em tribunal. Não foi, que ela deve sobrar para ela. Nesta história Exato. toda Mas, também deve sobrar para ela. Mas isto tudo cheira-me que é quem quer queimar o nome dele para ele não se candidatar. Mas ele já disse que se quer candidatar às próximas eleições. E se ele for julgado e se ele for condenado, aí sim, ele acho que não poderia se candidatar, mas não me cheira. Parece que quer-me parecer que eu não sou adepto de trampar, mas acho que o gajo é muito é doido. Mas ele pode alegar que enquanto ele esteve no poder não houve putines a fazer merda. Mas Hum. a questão é que não é ele a alegar que não houve Putins a fazer merda. É um facto que enquanto ele lá esteve, o Putin não fez merda. Sim, e dizem que Não houve guerrazinha? sim, porque dizem que enquanto ele lá esteve, o Putin sabia que ele é variado dos cornos e a coisa podia dar para o torto. Porque se os Estados Unidos se lembram de apoiar a 100% e de invadir a Ucrânia para invadir a Rússia, isso ia dar um 31 Eles na até eram primeira. bem amigos. Não eram, Era, eram era- cordiais. isso era uma coisa. Exato, era uma coisa que o Trump conseguia. Era manter o Putin debaixo da asa. Sim. Eles eram Agora, cordiais. claro O que Biden. vem um murcão como este Biden, O Biden o Putin é... até se ri. O Biden está demente. Exatamente, Não é? pá. Como é que é possível? Mas pior que o Biden foi quem botou no Biden. Eu acredito que ninguém sabia ou no estado em que ele ia estar ou que está-se a afundar. Não, eu acho que eles quiseram correr foi com o Trump lá para fora. Opa, também, De alguma forma. Mas e porquê? A questão é porquê. Mano, sabes como é Vamos que é? voltar ao episódio da ao último episódio. Hum. Porque é feio, porque não se pode dizer as coisas como elas são. Tu vês que o Biden é um gajo muito mais polido que o Trump. Sim. Inclusive tem uma vice-presidente dos Estados Unidos mulher. Só isso, minha Nossa Senhora. Que conquista. Mas em certo ponto eu tenho que concordar com isso. Porque esse polimento faz falta. É bonito. Eu acho que não faz falta nenhuma. Faz falta, meu. Tu podes não gostar de mexicanos, mas não precisas dizer que os vais escorraçar. Quando isso é... Mas isso é uma interpretação que as pessoas fazem porque querem fazê-la. Porque se ouvirem o que ele diz de forma literal, ele não quer escorraçar os mexicanos e ponto final. Mas é que as pessoas têm um filtro que sobem até à parte que convém. Dizem, oh caralho, ele falou em mexicanos? Parou. Não quero ouvir mais o que é que ele disse. Deixa ficar só aqui. Mas o que é que ele diz? Eu quero escorraçar os mexicanos
E aqui parou o vídeo, mas começa o vídeo outra vez. Que entraram aqui ilegalmente através de buracos e do caralho mais velho. Não é? Sim, mas ele também é vítima da sua própria personagem. Está bem, mas a interpretação que o Ruka estava a fazer era errada. Porque ele não disse que quer expulsar os mexicanos e ponto final. Ele disse: Não, eu quero que dei um eles exemplo, entrem dei um exemplo só. de forma lícita. Sim. É a mesma coisa que o André Ventura e os ciganos. Eu não tenho nada contra os ciganos por serem ciganos. Eu tenho contra os ciganos que não trabalham, que são subsídio-dependentes, estes e estes. Sim. Não é? São coisas diferentes. Eu acho que o problema que a esquerda tem com isso é o estar a apontar isso a uma população, a um grupo. Não é dizer a realidade, porque a realidade há várias formas de tu a dizeres. É a maneira como ele diz, percebes? Eu acho que isso é que é a cena. E um político tem que ter muito cuidado com a forma como diz as coisas. Tem que E ser realmente o Trump não polido. tinha. Pois. Mas se ele tivesse esse cuidado todo, se calhar o que o Putin fez depois do Trump sair, já tinha feito quando o Putin estava lá. Olha o. Olha, Sim, o da Coreia do Norte. O da Coreia do Norte estava cheio de peito. O Trump disse: se vocês fazem alguma coisa, nós vamos atacar com a maior força e fúria que este mundo já viu. Ele fez alguma coisa e eles, entretanto, até se cumprimentaram. Até o Trump passou para o lado de lá da fronteira. É preciso ter mão firme e é isto que um político precisa, não é de falinhas mansas, porque um político está lá para servir o povo e para governar, não é para dar palmadinhas nas costas do povo. Para isso vou a um psicólogo, não é? Tu gostas de ditadores. Para isso não é de ditadores, é de pessoas que tenham mão firme para saber governar. É isso que eu gosto. Sim, eu também acho que ter um presidente como o nosso, com todo o respeito que ele merece, mas acho que é demasiado. Parece que quer ser demasiado amiguinho, quer ser demasiado. Quer agradar a gregos e a troianos. Exatamente. Não é possível. Não é possível. Tens de Nós saber temos como é que o teu presidente. país. Não, temos, mas mais valia não ter. É um grande professor, de certeza. Mas... Não, é um grande professor, um grande político, uma carreira do caraças. É um bom Presidente da República? Não. É muito mais Presidente da República o Cavaco Silva. Ok. Mas porquê? Porque tem mão firme. Se o governo não estiver a trabalhar bem, ele põe os pontos nos is. Não é deixar o governo andar. Desculpa, achas que faz sentido algum que no espaço de 15 dias tens um governo que demitiu não sei quantos ministros, fez merda atrás de merda, estourou milhares de milhões dos portugueses e a Assembleia da República não é dissolvida? Estamos a falar de um partido com maioria absoluta. Eles fazem o que lhes apetece. Tu não achas que é melhor um gajo que seja mais autoritário, mas que queira o melhor para o futuro do país, do que um gajo que é autoritário, mas de forma encapotada a foder esta merda toda? Pois, mas sim, concordo que o PS também não está a fazer um bom trabalho. Mas se calhar, ou seja, eu não estou a ver uma alternativa ao PS. Por mais Neste que eu não momento goste não estás a ver uma daquele alternativa governo, ao PS? é assim, É que eu do tenha costume. garantias que vai melhorar. Mas garantias não tens. Isso. Pois. Sim, mas a Mas sempre alternativa Portugal. é sempre a mesma. É laranja, rosa, rosa, laranja. Laranja, rosa, rosa, laranja. É sempre a mesma. Porque também temos que dar a mão à Hoje em palmatória. dia, não. Hoje O em dia, PS, Não, até aqui foi assim. Vamos ver se nas próximas eleições se mantém assim. vai ser já. o PS enfrentou muitas Vai, crises Vai, também. os outros têm força, mas andam sempre às costas de alguém. Antes de ser. Espera aí. Caralho, que eu agora. Tu picaste-me aqui num ponto. Chuta. O Chega anda às costas de quem? O Chega é a terceira força política. Anda às costas de quem? O Chega é a terceira força política. O Chega não era a terceira força política. Antes do Chega existir, por exemplo, vamos falar num PP, um CDS. O CDS andam sempre às costas dos outros, de quem está na frente. Porque eles não têm força para governar. O Chega não tem força para governar. O CDS andou às costas de quem? Tudo PS. Tudo PSD. Foda-se.
Estás a Sim, brincar comigo? mas ou acho quê? que são São de partidos muito direita? diferentes, Ruca. Não, mas estás a dizer, andou às Mas- costas de quem estava à frente. Claro, O PS também esteve à frente. O CDS andou às costas do PS. PSD, Não, na direita, na direita. na direita. Eles queriam-se Não, chegar já à frente. percebi. Sim. Eu já percebi, mas como tu disseste quem estava à frente, não frisaste que era na direita em específico. Não, é o lado deles. Uns à direita, outros à esquerda. O PS, o PP ia para as costas do PS. Sempre andou ali. Do PSD. Do PSD, Olha sim. que o CDS antigamente tinha muita força. Se calhar, se calhar Mas é um mais partido força que o totalmente- PSD. Hã? Mas é um partido muito diferente do Chega. O CDS Sim. tinha muita força antigamente. Pois, Tu vais ver. Na altura de Freitas do Amaral. Mais nada. Ou pós 25 de Abril. Não, Pós 25 de importa. Abril. só. Mas são as duas épocas do CDS-PP que, na altura CDS só, que tiveram expressão política. Foi na altura, finais de 80, com Freitas do Amaral, e pós 25 de Abril. De resto andou sempre às costas. As costas, digo, atrás do PSD. Sim, mas E- também foi e se terceira tivermos- força. Com o Paulo Portas, por exemplo. Lá está a terceira força política. Mas e Sim, daí? mas isso é bom. E daí? Não, assim, os Nunca dois da frente governaram, ninguém os vai pá. tirar. Nunca Sim, mas o governaram. PS e o PSD vão sempre É a governar. mesma história agora com o nosso amigo, o André. Mas vão sempre governar, a questão é saber como. Porque Bom de habitats. Governar, estar ali à frente. Pá, não sei. Mas isso parece que Eu não ninguém me sabe. importava. Eu não me importava de porque ter o o- CDS também já governou. Eu não é? me É importo. por isso que eu estou a Coligação. dizer. Lá está. Então eu faço-te a pergunta de outra maneira. Tu achas que neste momento é possível a algum partido de direita, seja ele qual for, governar sem o Chega? Coligado? Neste momento, Sinceramente. não. Neste momento, não. Nem neste Até momento, porque- nem quando chegarem as eleições. Até porque o André Ventura, Aliás, gostando dele nem ou não. nem os partidos todos de direita, menos o Chega. Não é possível governar à direita sem o Chega. E eu acho que as pessoas ainda não se mentalizaram disso. Essa história de termos um sistema bipartidário, claro, até aqui sempre foi PS-PSD. O Chega surgiu por quê? Por incompetência do CDS. E Sim. agora porque as pessoas estão a ver que o PSD afinal está mais à esquerda do que ao que parece também. mas eu aqui tenho que ser um bocadinho. Tenho que discordar um bocado de ti. O Chega é verdade que é a maior força política na direita, mesmo que o PSD, em proporção. Estás a falar à direita? O PSD não é da direita. Sim, pronto, ok. Mas tradicionalmente é O considerado. PSD não é da direita? Neste momento, o PSD não é da direita. É mais à direita que o PS, vá, digamos assim. Exato, Tá, sim. pronto. Continua ali para a esquerda, mas pronto. Sim, mas o que eu ia dizer, o Chega, apesar de ser a terceira força e tudo mais, mas eu continuo a achar que ainda é um partido muito verde. É um partido do André Ventura, não é um CDS. Ou seja, o CDS pode estar fraco e está a morrer, não é? Como a gente sabe, mas ainda assim é um partido com história, com referências. O Chega não, ainda não é isso. Pode vir a ser. Está bem, ainda não é, claro que não. Claro que não. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, mas ou realmente o Chega começa a ganhar tipo referências, a não ser só o André Ventura, ou então vai ser um partido que eu acho que vai ser tipo uma, como é que se diz? Uma efeméride. É uma efeméride que aparece e desaparece. Eu acho que vai ser um bocado isso. Mas acho que é uma lufada de ar fresco para a política, porque o Ventura, eu gostando dele ou não, é uma pessoa carismática, é um bom líder. Tu gostavas de o ter como primeiro-ministro? Não Assim, estou olhando a à falar para realidade ti. agora, eu, Não, para. Não estou a falar. Mas, sim, está bem. Ok, vale. Diz Estou Pedro. a ficar triste. não, eu ia dizer que olhando ao paradigma atual, gostava. Só para experimentar. Não estou a O dizer que concordo o com ele. problema é esse. É que o mal é se ele entra. Eu gostava e tenho medo. Estás a entender? Eu não me importava de o ter como primeiro-ministro. Mas tenho medo que ele faça merda da grossa mais Não do consegue.
Não consegue. Não consegue o quê? Olhando a Constituição Portuguesa e tudo mais, acho que é difícil ele fazer uma Estás coisa. com medo de quê, Ruca? Explica-me ao certo. Quais é que são as tuas angústias? As angústias. Estou com. Tinha receio que ele quisesse ser um mini ditador. Não pode. Isso é o que tu dizes. Eles também não podiam. Não dá. Não pode, Ruca. É impossível. Certo, certo. Ainda para mais em 4 anos. O Salazar, porque é que dizem que o Salazar foi ditador? E que foi ditador, ponto, ok. Até admito que sim. Mas porquê é que foi? Com Porque que, apanhou. com que condições é que ele foi para lá? Ele foi para lá, mas ele avisou logo desde o início, meus amigos. Ou isto é como eu digo, ou então escusam de me chamar porque eu não venho. Fizeram assim, muito bem. Tiveram um ditador. Agora, tu não tiveste mais nenhum ditador em Portugal que tenha sido eleito democraticamente e que se tenha tornado ditador. Porque se é eleito democraticamente é impossível ser ditador. Porque a democracia e a ditadura não são compatíveis, ponto final. O André Ventura foi eleito, se for, se o Chega tiver uma maioria no Parlamento e o Presidente da República quiser que o André Ventura seja Primeiro-Ministro, o André Ventura não tem como ser ditador. Para além Ele de ter como ser ditador, vai ser sempre menos ditador do que o António Costa. E Mas, por essa é outra exemplo, que as pessoas não entendem. Sim. o primeiro-ministro, eu não tenho a certeza, mas ele consegue mudar as leis de alguma forma? Não. Não tem poder sobre as leis? Porque vamos imaginar Não, que ele queria fazer uma tem, revolução. tem. Não pode. Não pode? Tem que ter Não. os votos da Assembleia? A Constituição só pode ser Não vais alterada só de por duas aí, não vais formas. só por aí, Jó, porque se fores a pensar só no que dizem os livros, nenhum, Mas não é no nenhum que dizem os país era livros. fodido. Mas não é o que dizem os livros. Existia na mesma Constituição no tempo do Eu Salazar. não estou só a referir-me a Portugal, estou a referir-me a outros países. Que Mas como é que é possível um país sair do sistema em que se encontra? Através de uma revolução. É ir Um para as ruas. referendo, não é? É um golpe de Estado. É um golpe de Estado. Tu em Portugal tu não podes mudar a Constituição por via legal. Mesmo que tenhas unanimidade na Assembleia da Sim, República. ok. Há certos aspectos dentro da Mas há Constituição. formas. Há formas Então? de rever a Constituição e de alterar determinadas coisas na Constituição. Mas também há na Constituição as chamadas cláusulas pétreas, que são cláusulas referentes a determinadas normas que são insuscetíveis de revisão, mesmo em sede de revisão constitucional no Parlamento. Mesmo que eles se esperneiem todos no Parlamento, não podem mudar. Que é mesmo para salvaguardar que tais normas não se mudam, não é? E que eu acho mal. Atenção, também diga-se de passagem que eu acho mal. Sim. Temos de viver com o fardo que nos deixaram. E Exato. mais, deixaram-nos este fardo, que é esta Constituição que não vale um chouriço. E dizem, ainda por cima, meus amigos, nós deixámos esta merda, vocês podem alterar algumas coisinhas, mas arranjar outra Constituição não podem, sem ser por via de um golpe de Estado. Portanto, quando Certo. falamos em ditadores, é muito bom, é preciso pensar, afinal, quem são os ditadores? É que já, ao que parece, há muitos. Quem criou esta Constituição está desde logo a dizer que o que eles criaram, que é o suprassumo das Constituições e que não pode ser alterado. Certo. O António Costa, com maioria absoluta no Parlamento, legisla como bem lhe apetece. Ele não, mas o PS, não é? Legisla como bem lhe apetece porque não há ninguém que lhe faça frente. Mesmo os outros todos juntos não têm capacidade para evitar uma maioria simples. O único que tem poder para fazer alguma coisa e mesmo limitado é o Presidente da República, que pode vetar as leis. Mas não E pode mesmo- deitar abaixo do governo, não pode. Pode dissolver a Assembleia da República. Se ele dissolver a Assembleia da República, o governo cai. Mas vai a eleições a seguir. Claro. Já, isso Ganha outra vez aconteceu o PS. em 2022, se não me engano. Claro que... Mas, lá está, mas isso é a confusão que as pessoas fazem o ano entre os passado? partidos. Foi em janeiro, se não me engano, foi em janeiro. Sim, Foi por causa que a geringonça caiu, não foi? Que eles não chegaram a Sim. acordo. sim, sim. Ficámos sem governo. Ficámos sem governo. Estava toda a gente com
com uma força do cara a dizer, pá, finalmente vai-se embora. Afinal veio com uma maioria absoluta. Veio pior. Veio bufado. E é bem feita que é para as pessoas aprenderem. Porque as pessoas contentam-se com aumentos de salário mínimos só daqueles de farsa. Aumenta o salário mínimo e depois aumenta os preços. E aos pensionistas, mais 10 euros no fim do mês, eles ficam todos contentes a bater palmas e que o PS parece um clube de futebol. São sócios daquele clube de futebol e é até morrer. Mas o problema nem é o PS, é as pessoas que estão à frente do PS. Porque realmente o PS, desculpa Jorge, o PS e o PSD acho que têm um número de, não só de deputados, mas mesmo de sócios e de, não sei como é que se diz? Militantes. Militantes, exato. Que é muito maior que os outros. É tipo, não quero dizer asneiras, mas acho que é tipo 90%. É gigante, são partidos Mas gigantes. acho que estás a dizer asneira. Não são partidos gigantes? À beira do Chega, do Então, BE, está bem, os claro que PCPs são- da vida. São partidos gigantes. Mas eu há uma merda que eu, opá, para mim é perentório, que é os partidos são feitos de pessoas. E eu não posso dizer que o PS é um mau partido. Eu posso dizer que o PS tem as pessoas erradas. Pois. O que é estranho é que as pessoas que estiveram no PS até agora, todas elas coitadinhas, não é? Era preciso Coitadinhos, arranjar. não. Coitadinhas dessas pessoas que estiveram no PS. Não tinham competência para estar à frente do PS. E como tal, não tinham competência para governar o É país. só fazer as contas, já dizia o nosso amigo Guterres. É. Olha o Guterres. E depois aquela merda, uns taxos atrás de taxos. Pode ser lá um gajo que não vale nada. Podes ter o CR7 das finanças, o Mário Centeno. O país estava na merda, ele saiu do governo, foi para o Banco de Portugal. Isso é que é um CR7? Mas não foi ele que pôs as contas boas? Pôs as contas boas? O Centeno? Não. Acho que sim, não. O Centeno, quando o Centeno saiu do governo, as contas estavam na pior fase. Depois foi para lá o João Leão. Caralho, por muito Leão que seja, não há Porque- salvação. Sim, na altura eles elogiaram tanto o Centeno que eu estava mesmo na ideia que o gajo era bom. Ou que É. tinha sido bom. São todos muito bons. Se o Mário Centeno era o CR7 das finanças, então o Salazar, minha Nossa Senhora, era o Pelé, Maradona e Messi das finanças juntos. Estava cheio de dinheiro, cheio de ouro. Mas é que Estava com as o contas problema estabilizadas. o problema é que é. Sim, as pessoas viviam mal como caraças, mas. Porquê? Porque o Salazar, por muito ditador que fosse, tinha um plano para o país e não trabalhava para o próprio bolso. Pronto. Basicamente é isso. Não trabalhava para o próprio bolso, ele era um gestor do país e estava a gerir muito bem o país, por muito mal que as pessoas tivessem relativamente às liberdades. Eu acredito que ele também tivesse recebido o país numa situação horrível, não é? Muito má. Muito má. Portanto, ele, pior do que o que estava, não podia fazer. Não é? Se melhorou, opá, é porque não era assim tão mal. Agora, na questão da liberdade, eu acho que é um princípio que eu prezo muito. Acho que não consegui viver num país em que a pessoa não tivesse liberdade tu não para se fazes exprimir, para ideia, pensar. não fazes ideia da situação que era no 25 de Abril porque não a viveste. Acho que é porque as pessoas quando não vivem aquela situação não conseguem muitas vezes ter noção do que realmente aquilo foi. E havia coisas que pá, havia coisas que eram ridículas, que não há outra coisa a dizer, ridículo, mas havia outras coisas que se calhar prezavam pela boa educação de outras pessoas para com outras pessoas. Não havia, como dizia o Jó num dos episódios passados, não existia a libertinagem que existe hoje. Porque a liberdade que nós temos é um bocado, se calhar, a mais do que a que devíamos. E a menos, não íamos estar mal, mas se calhar havia outras coisas que podiam ser emendadas
Mas é que na altura, com isso. mas na altura de Salazar, eu concordo com o que estás a dizer, mas na altura de Salazar não era a menos, era tipo negativo. Sim, opá, as pessoas viviam, ponto. As pessoas Sim, viviam, não é? na União Soviética também. Exatamente. Agora, tu não podias Não quer falar dizer que não mal, fosse mau. tu não podias falar mal do regime, mesmo numa conversa de café. Porque se alguém. Havia muitos bufos, meu. Havia muitos bufos na altura do 25 de Abril. E bufos, GLP 25, faziam-te FP25. FP 25, faziam-te desaparecer, por exemplo. Se tu andavas mesmo a mijar fora da penico, faziam-te desaparecer. Agora, FP25 não tem nada a ver com o Salazar. Está a falar da PID? sim, As FP25 não são a PID. não, mas Nem tem nada a ver com o Salazar. Isso tem a ver com as colónias? Não. Não. Dizer asneira. As FP25 eram uma força terrorista que surgiu com o 25 de Abril. Ah. Acho que o Luca está a falar mesmo Da disso. PID. Estás a falar mesmo disso. estou a falar da PID. É da PID. É que as FP25 não tem nada a ver. Ahm, Mas as FP25 também faziam desaparecer pessoas, inclusive rebentavam bombas. sim, Era- mas pronto, estava-me a referir à PID. Ahm, mas há uma coisa muito, muito simples, que é, tu, se eras fumador, ninguém te impedia que o fosses, mas eras fumador e tinhas que acender os teus cigarrinhos com uma caixinha de fósforos. Tu, para teres um isqueiro, que já existiam, precisavas de uma licença para ter um isqueiro. Não estamos a falar em licença de porte de arma, não estamos a falar em licença para ter uma merda assim, um isqueiro. Tu precisavas de uma licença. Porquê? Já viste o filme do MacGyver? Tens toda a razão, pá. Não é? Tens Ele fazia toda a uma razão. arma com isqueiro. Sim, uma bomba atómica. Exato. Ah, Opá, isso. mas há uma coisa que existia no 25 de Abril. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Qual é a relevância da licença que era preciso ter para ter um isqueiro? Para o quão bom ou mau era o regime? Era uma das coisas estúpidas que eram na altura estipuladas. É para falar. Podias ter dito que era para falar de coisas estúpidas. Que eu, caralho, fazia-te aqui um Não, eu estou. rol de merdas estúpidas de hoje em dia. Hoje em dia tens o cancelamento. Hoje em dia tens merdas que são 1000 vezes mais estúpidas do que uma licença para um isqueiro. Pronto, e o 25 de Abril fazia. Se tivéssemos um Salazar agora hoje em dia, ia ser diferente? Do quê? O quê? De- Ia Mas ser diferente. do outro Salazar? Ou? Sim, Não, é assim. Difícil. Mas a minha questão é: ia ser diferente do que quando? do que em 70. Do que Estado Novo, pronto. Digamos Olha, assim. ia ser diferente desde logo porque nós estamos sujeitos à União Europeia. Essa é a primeira. Ele, para fazer o que lhe apetecia, tinha de sair da União Europeia. Sim. Não, espera, escusas de E da continuar, porque se houvesse uma transição a partir do dia 2 para se voltar a ter uma pessoa a tomar conta do país como tivemos em tempos, o Salazar, ele nunca conseguiria fazer a mesma coisa que fez o outro, porque não dá. Mas o que eu quero, um aspecto que eu queria referir era a taxa de analfabetismo que existia em Portugal na altura, e hoje não existe. Portanto, eu quero acreditar que há um desenvolvimento do povo para com tudo. Sem dúvida. Sim, ninguém põe isso em causa. Vive-se Portanto, melhor hoje em dia. na altura, Sem sombra de dúvidas. na altura, opa, eu quero acreditar que um bocado de força não era má. Sim, é assim, sem querer ser polémico, mas eu acho que o Ventura hoje é o mais aproximado Exatamente. das ideias, pelo menos do pensamento de Salazar. não é? Era aí que eu queria chegar. É que eu pôr o Ventura como primeiro-ministro, pá, eu gostava. Se calhar gostava, porque eu partilho algumas ideias, porque ele é radical, mas não é de todo absurdo.
esse radicalismo. Sim, mas também o mundo também já mudou muito, não é? O mundo da altura do Salazar não era o mundo de hoje, não era tão globalizado, as fronteiras não estavam tão abertas. Opa, eu só me está a custar compreender e não é mesmo para implicar. É em que é que o André Ventura é radical? O facto de não ser politicamente correto é ser radical? É isso a definição de ser radical? Mas aqui ninguém está a Diz-me. dizer que ele é Não, radical. o Hulk é que está. Então, não, acabou de dizer, né? Sim. O Mas Hulk acabou de dizer que ele era radical. Eu só não estou a perceber em que é que ele é radical. Ele nem de extrema-direita é. Mas roça-lhe. Nossa, Mas roça a ele não é de roça. extrema esquerda, mas roça-lhe. Hã? Só lhe faltava essa. E o Salazar era? Essa é a questão. Porque. O Salazar não era de extrema esquerda. O Salazar era extremista, logo. Extrema esquerda? Não. mas ele nem era de esquerda sequer. Não. Ele era de direita. Mas se comparares o homem com o outro, com o Adolfo, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Mesmo o próprio Salazar, não, acho que não tem nada a ver com o Adolfo. Não. Sim, mas isso não estamos a falar em termos de espectro político. Não é? Não, estou a falar mesmo de ser radical. O Adolfo era maluco. Claro, mas isso o radicalismo de um e do outro não tem nada a ver. Sim. Porque as pessoas também querem fazer mais do que as coisas são. Antes do 25 de Abril tu não eras libertino como és hoje em dia. Sim. Com o 25 de Abril deram-te uma chupeta que se chama liberdades fundamentais. Liberdade de expressão, liberdade de autodeterminação sexual, essas liberdades todas deram-te a chupeta. O que é que acontece se te tirarem a chupeta? Começas a chorar. E o que é que fizeram? Deram duas chupetas. Hoje em dia tu já não tens uma chupeta, tens duas. Tiraram-te as duas. Ou tu te perdeste uma e tinhas a outra e o pai tirou-te essa. Começaste a chorar. Hoje em dia tu tens um caixote de chupetas por pessoa. Tens direitos que nunca mais acabam. Achas que é possível voltar atrás e tirar esses direitos todos às pessoas? É. Não é, porque a consequência ia ser muito maior do que no 25 de A Abril. consequência seria dar essas. Como é que tu disseste? As chupetas, Sim. as liberdades fundamentais. Tu dás as liberdades, mas juntamente com as liberdades deverias dar O manual de boas maneiras da Paula Babona dizia: tu tens estas liberdades, mas para teres acesso a elas, tu tens de te comportar assim, assim, assado. basicamente. São dadas Pois, muitas a bébias, não Só é? que o problema é que no meio dessas chupetas todas que eu falei, tu, para além dessas liberdades fundamentais, tu, lá no meio das chupetas tens uma chupeta que diz precisamente isto: não me podem ser impostas regras. E aquela chupeta já ninguém te a pode tirar hoje. Porque senão, então, é que imagina os berros que não iam existir. Sim, basta olhar Percebes? para a figura de um agente de autoridade. Não, e até se formos a ver, dão-te liberdade, mas se te condicionam com determinados comportamentos que deves seguir, já não é propriamente uma liberdade. É uma benesse, é quase como se fosse um benefício. Achas que as Pá, tu não regras tens- estão cada vez a ser mais mal vistas pela sociedade? Claro. Tu nem podes chamar regras hoje em dia. Hoje em dia chamas, sei lá, requisitos. Requisitos. Exato. Ou linhas orientadoras. Se tu chamas regras, ui, Já quem? são quase correntes à volta. É. Opá, é. Sim, e se olharmos para o perfil de um professor, por exemplo, nem ninguém respeita. Um guarda, um PSP, ninguém quer saber, tipo, é mais uma pessoa. Claro. O que é triste, não é? O que é grave. Agora o que importa é os influencers. Pronto, mas isto aqui já é uma crítica que não tem nada a Olha, ver. temos que chamar outra o agente. O agente, sei lá, deixa-me cá ver. O agente Be- Bertomenoso, que é o nome dela. Deve ser grave isso. É. Um agente bertomenoso no YouTube. Assim de bigode, farfalhoso, que fala assim. Quando ele fala, mexe assim o bigode. E É. e é um influencer.
Mas eu hoje em dia, tirando agora só uma parte, eu acho que as polícias, professores não, os professores não os deixam trabalhar. Hoje em dia os meninos é que fazem as regras e se não é como os meninos querem, são os próprios pais a impor as regras aos professores. Mas, Agora, mas ah, lá está. Isso é libertinagem. claro, Isso não era uma carga de porrada, mas uma carga de porrada não era nos alunos. Era nos pais dos era nos pais alunos. dos alunos. Pois. Os Claro. pais dos alunos não lhes aqueceram as orelhas quando deviam. É verdade. E, mas relativamente aos polícias, eu acho que os polícias deviam ter mais poder, sim, mas também deviam ter mais formação. Eu acho que isto até pode ser um bocadinho polémico, mas eu acho que os polícias no geral não sabem trabalhar. Não é só os polícias em geral. É muita da população em geral. Porque às vezes as pessoas. Não é às vezes, é a maior parte das pessoas. Eu digo a maior parte, sem medo. A maior parte das pessoas arranjam trabalhos para ficar tranquilos. Não querem muita chatice. Ser polícia não devia ser um trabalho Se eu não tranquilo. puder, se eu puder estar só assim de passagem, nem preciso trabalhar muito. Pá, as pessoas veem-me lá. Se eu puder não trabalhar, pá, ganho ao fim do mês mesmo. Que se foda, deixa estar. As pessoas não deviam ser assim. Tu, Mas eu acho. Desculpa, Ah, tu eu ia passas. dizer, eu ia dizer só uma coisa. Desculpa. Diz. Ahm, Sobre a autoridade, eu acho que o polícia. Eu concordo com o Jorge, tem pouca formação. Mas eu acho que eles nem sabem sequer quando é que devem usar a força. Ou seja, ou nunca usam, ou usam demais. Parece que não. Lá está, não sabem trabalhar. Não. Pronto, isto é uma não, crítica mas à polícia. nem passa por usar a força ou deixar de usar. Eu já dei este exemplo duas, três, 20 vezes. Quando me assaltaram a garagem, foste à polícia, o polícia não, o guarda da GNR disse: Ah, não Disse-me podemos, que. que é a jurisdição da PSP. Muito bem. Exato. Passado uns tempos, estava sem cinto à porta de casa, já me puderam passar uma coima. Então, mas espera aí, estão-me a foder todo na garagem, não podem por causa da PSP, mas para se imporem, para dizerem eu é que sou, eu posso passar esta coima, já podem. Mas porque têm necessidade de mostrar que são e que acontecem e que fazem. Não, então eu vou-te dizer que desde que eu andava vestido com fardas, que uma das benesses, não são benesses nenhumas, que não é nada, mas uma das coisas que nos diziam era não é preciso ser PSP, não é preciso ser um GNR, não é preciso ser um militar ou outra merda qualquer para tentar controlar a situação. Mas quem tem autoridade, sim, é a PSP. Dentro das cidades, sim, é a PSP. A PSP é que passa multas? Sim. A GNR também pode. A GNR também pode ir lá e segurar o gajo na garagem, chamar a PSP, e a PSP vem e tem que autuar o gajo. Ou Mas isso prender, não é ou uma fazer... não é contraproducente isso? Não, Não são demasiadas regras, demasiadas burocracias? não, isso não são burocracias. Isso são atos cívicos. Antes, Ok, eu também não Não, percebo nada de polícia. não, não? não, não. O que é que distingue o facto de ser a GNR ou a PSP de ter uma pessoa ou ser a GNR ou a PSP passar-me uma coima? Qual é a diferença? Porque é que isso deve ser assim? Isso não fui eu que pus as regras. Então, peraí, se eu for à Polícia Municipal, se me tiver a aparecer um Polícia Municipal, olha, estão-me a assaltar a garagem. Eles não fazem um Ah, caralho. desculpe lá, Eles não fazem um caralho. é que A eu é só polícia para ver o municipal... O que é a telemóvel polícia nas rotundas municipal? e a Polícia Municipal hoje em dia é coimas, reboques que eles gostam muito e então quantos mais melhor. E está parados nas rotundas a olhar para o telemóvel. Ponto final. E E de andar de apito na boca, pi, pi, mais pi, pi, nada. não passa o trânsito. Mais Não fazem nada. nada. Esses gajos são os que o André Ventura queria quicá-los.
Não queria quicá-los, Queria? não. Não? Não queria. Não queria. O André Ventura, Hum. consciente de que a Polícia Municipal não tem competências para fazer mais do que aquilo que faz, que é passar coimas, revocar carros, essas merdas todas, ele queria-lhe atribuir competências suficientes para ir para dentro desses bairros sociais e obrigar neste caso, os ciganos, a cumprir a lei. Ele não queria acabar com eles, ele queria criar uma força municipal, que era a Polícia Municipal, mas com competências acrescidas. E eu isso concordo. Mas não era preciso Temos- fazer uma reforma? É preciso polícia? mudar a É lei, preciso fazer tantas atribuir competências reformas. novas à Polícia Municipal. É preciso atribuir novas competências, mais competências. Porque o PM, Eles, o eles PM trabalham para a Câmara, meu. Eles são camarários. Opa, mas olha-me a estupidez a que isto chegou. Tu vais ali a 31 de janeiro, estão lá os funcionários da Câmara ou da Junta a pintar as riscas na estrada, a sinalização horizontal, estão ali por aquilo. Não está lá o carro da Polícia Municipal, está lá o carro da PSP. Então a Polícia Municipal serve para quê? Porque a Polícia Municipal não consegue mandar passar o trânsito ou parar o trânsito? Podem estar nos sítios, não podem estar noutros? Pá, não faz sentido. Eles não podem Não faz deter uma sentido pessoa, nenhum. por exemplo. Podem. Ah, sério? Mas isso até tu podes deter uma pessoa. Qualquer É pessoa o pode tal, deter não, uma não, pessoa. é o tal ato cívico. Não posso falar para a esquadra. Podes levá-lo se conseguires. Agora ele vai usar a força contra ti. Ele se calhar não te vai respeitar da mesma forma como supostamente deveria respeitar uma farda, independentemente de qual ela for. Sim, sim. Mas como ato cívico, qualquer um deles pode fazer. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer. Olha, não tinha noção. Pensei que tinha chamado mesmo um Não, agente de Tu autoridade. tens que deter Não, mas essa repara, pessoa. mas para a tua detenção ser lícita, tu após deteres neste caso, o Gandém, tu tens de entregá-lo à polícia, às autoridades. Podes detê-los, porque a detenção mais não é do que privar uma pessoa de se mexer. Já percebi. Foi uma boa conversa. Foda-se. E se me enervam, eu fico aqui até às 3 da manhã. Eu não sei como é que o meu computador vai renderizar isto tudo. Hoje é quase 2 episódios. É. Dá para cortar as postas e... Não, eu se acho calhar piada podemos que nós fazer a parte 1 começamos- e parte 2. É. Olha, a brincar. Sim, não estou a Cuidado brincar. peida sem saber. Primeira parte, massacre. Segunda parte, Mas só é crer. política. E agora vai ser influencers. Não, estou a brincar. Influencers. Ok, chutei. O que é que são esses energúmenos? Uma nova profissão. Não, quais são os requisitos para seres influencer? É ter que importa saber. sorte. Ser Não. patrocinado. É seres assim. Olha, se Mas fores sexo feminino, Não é ajuda. seres irresponsável, mas é aparentar seres irresponsável, libertino, como também está muito na moda. Qualquer influencer hoje em dia é pró-liberdade É na totalidade. mijar em castelos, não é? É mijar em Tem monumentos. Em fortes. sim, mas é um. Aquilo é um museu, não é? É o Castelo de São Jorge. Sim, há uma. Aquilo era o Castelo de São Jorge. Sim, é um monumento, é património nacional. É o que tu lhe quiser chamar, não interessa. Exato. Mas tão grave é mijar no Castelo de São Jorge como mijar na rua, meu. Yeah. Eu conheço uma pessoa que levou uma multa. E, se não me engano, foram 300 euros. Na altura não eram euros, eram quantos? Acho que foram 60 quantos por mijar na rua. Há multas para isso. Estás a brincar? Depois, Então para, não há. para seres influencer, pintar o cabelo, assim, uma Olha. cor afrodisíaca, tá? Assim, uma merda excêntrica, tipo Tipo Dark Frame. azul fluorescente ou A minha vermelho. patroa pode ser influencer. Porquê? Pintou o cabelo. Ela tem cabelo
arroz. Ele olha. Lilás. Não, Não, aquela ela não já não está janta ali, aqui. ele esqueceu-se. Não sabe de E cor. ele, oh caralho, peraí, qual é que é? Olha, é da cor dos cagamelos que estão atrás do Pedro. A sério? Sim. Ah, foda-se. Das árvores. Sim, Das sim, árvores. É mais das árvores. Isso, olha para as árvores. Sim. É. Os nossos espectadores pensam que nós somos malucos. E não somos. Ah, já agora, Foda-se. nossos espectadores estão de parabéns. Porquê? 14 subs. Isto. Ia bem. Acredita. Isto. Tchau. Um dia destes eu- eles eu- vão perder a cabeça e vocês vão ver esta merda começa a crescer porque eles começam a passar a palavra e um dia destes estamos fodidos. Vamos na rua, já nem conseguimos entrar no Lidl porque ei, olha, são eles, Não. ei, eles são eles. Olha aqueles fascistas. Tira foto. Exatamente. Imagina. Enchem-te de nomes, mas deixa tirar uma selfie. É. Eu vou deixar aqui um apelo aos nossos Eu espectadores. tenho tantos. Fogo. Que Eu também, rapo-me. eu tenho aqui uma penugem valente. Os nossos queridos futuros subscritores, Hum. quando subscreverem, deixem no comentário o vosso nome. Não é o nome da vossa conta do Google, que isso às vezes até pode ser Australopithecus 123. O vosso nome, que é para um gajo vos conseguir agradecer como deve ser. Falar mais diretamente para o coração. Claro. E com Mais esta alguma nos coisa? despedimos, não é? Ai, sim, eu acho que sim. Já chega. Vamos ao não é? chazinho. Acho que Chazinho, eu quero é mijar, mas já estou aqui que nem me tenho.